Oi! Então, nesse 28 de setembro, a gente está na virada feminista. Desde do meia-noite tem vários lives rolando para falar sobre legalização do aborto. E eu me inscrevi para falar de um tema que é difícil, né? A gente pensar a legalização do aborto, os direitos sexuais e reprodutivos, numa perspectiva da maternidade. Porque muitas vezes o que se coloca pra gente, né? Coloca que, se você quisesse ser mãe, ou se você não quisesse ser e afins, você poderia usar contraceptivos, ou então você mamar a mãe porque você abortou, e toda a culpa gera em cima da gente. E eu resolvi falar disso porque eu sou mãe, e antes de ser mãe eu tinha passado por um aborto e sempre quis ser mãe, né? E aí a gente precisa lembrar de uma coisa. Eu vou resgatar lá de 2010 a pesquisa que a UNB fez junto com o Instituto de Bioética, né, que vai localizar quantas mulheres no Brasil faziam aborto em 2010. Eram 5.300.000 mulheres. E destas 5.300.000 mulheres, 81% já eram mães. Isso significa uma reflexão muito profunda para a gente debater direitos sexuais e reprodutivos pra gente nesse momento. Se muitas vezes a direita, a bancada da Bíblia, os conservadores em geral viram e falam que você só está defendendo a legalização do aborto porque você nasceu, que isso, que aquilo outro, aí a gente coloca para pensar o que essas mães, que todas essas mães estavam pensando quando foram lá e fizeram um aborto. Todas as mulheres desse país já fizeram um aborto, principalmente as mães. Elas estavam pensando no bem-estar financeiro dos seus filhos, elas estavam pensando em como sustentar, da educação, saúde e uma série de coisas para os seus próprios filhos. A gente precisa pensar sobre isso, porque se a gente não for debater aborto numa perspectiva de maternidade, a gente vai errando várias questões, né? E aí, vamos lembrar, por exemplo, de um dos maiores casos que a gente viveu de morte por causa de abortos ilegais e inseguros. O caso da Elisângela, no Rio de Janeiro. A Elisângela morreu em 2014, né? E em 2014, ela tinha 3 filhos e foi fazer um aborto ilegal e inseguro em Niterói, né? O que significa isso? Significa que ela é uma pessoa desalmada? Nossa, o que eu tô pensando? Não, ela estava pensando em como é que eu vou conseguir dar a qualidade de vida que eu tenho hoje para os meus filhos, para uma outra criança. Assim como um outro caso que nós tivemos em Santarém, no interior do Pará, há alguns anos, em que a mulher foi presa por terem descoberto que ela tinha feito um aborto e ela tinha mais de 5 filhos e era mãe sozinha. Precisa pensar sobre isso, e as católicas pelo direito de decidir têm colocado esse debate do que significa o direito à vida, o direito à maternidade plena e afins, por esse longo tempo de disputa política que a gente tem feito. Outra coisa que é importante a gente colocar nesse negócio a gente não consegue debater legalização do aborto, maternidade, direito pleno à maternidade, se a gente não for debater planejamento familiar. A nossa política no Brasil de planejamento familiar, ela não existe. Você pensar efetivamente quantos filhos você vai ter, como vai sustentar a educação, a escola, a saúde, a garantia dos direitos básicos da criança, porque nós temos um direito, um Estatuto da Criança e do Adolescente, e precisam ter garantidos lá os seus direitos civis, como eles estão colocados, passam também por quando a mãe vira assim, mano, como é que eu vou garantir os direitos básicos dos meus filhos agora, né? E isso não é não é pesquisa vazia. Se a gente for virar na nossa quebrada e perguntar para as mulheres que a gente conhece que já são mães, né, e que fizeram aborto, elas vão virar e vão falar: não, eu estava pensando que nesse exato momento da minha vida eu não ia conseguir garantir o mínimo que eu consegui garantir para todos os meus outros filhos. Eu mesma viro e penso, tipo, nossa, eu tenho uma filha que eu consegui garantir educação, consigo virar e garantir saúde, mesmo dependendo do sistema público, né? Mas garanto para ela toda uma possibilidade de vida, que nesse momento eu não conseguiria garantir para outra criança, por exemplo. E quando a gente vai falar do planejamento familiar, a gente vai debater, obviamente,
direito à maternidade plena. E não existe debater direito à maternidade plena no nosso país se a gente não for debater a questão do racismo institucional e do machismo institucional nesse país. Não existe. Por quê? Primeiro, machismo institucional. Na hora que você decide ser mãe, o que acontece? Você não tem garantia plena de virar e fazer todo o seu pré-natal direito, entendeu? Se você está dependendo do sistema privado de saúde, você é colocado numa via crucis que te leva para cesárea não necessariamente indicada. Você é colocada numa lógica de violência obstétrica, aonde as coisas que você ouve na hora que você está parindo são justamente as mesmas coisas que você ouve quando você decide não ter uma criança. A responsabilização e a culpabilização de ter ou não ter um filho cai sobre a gente. E a gente tem que ouvir aquelas coisas. Ah, na hora de fazer você gostou. Ah, né? Mas você não gritou assim na hora de fazer. Essas questões se colocam dentro dos direitos sexuais e reprodutivos profundamente. Você decidindo ser mãe e você não decidindo ser mãe. A segunda coisa é o racismo institucional. Na plataforma da Frente pela Legalização do Aborto, já há alguns anos, se coloca lá a necessidade da garantia da maternidade plena. E o que significa maternidade plena no Brasil hoje? Que a gente se vê um processo de genocídio da população negra brutal. É a não garantia de que tudo que você faz para garantir os direitos dos seus filhos ou dos seus sobrinhos, eles vão ter sua vida garantida, porque o grau de morte dos jovens negros são brutais. Não é garantido maternidade plena para as mulheres negras. Não é garantido creche, não é garantido educação, não é garantido saúde, acesso à saúde para os nossos filhos. E isso está em conjunto a gente pensar uma política de saúde pública para as mulheres negras, brutalmente, né? E para todo mundo. Para finalizar, eu sei que muita gente vai virar e vai olhar esse vídeo, vai olhar esse live e vai pensar, mano, a mãe é mãe, essa mina é mãe, e ela tá aqui falando sobre legalização do aborto, e tá pensando questões sobre maternidade, para falar de legalização do aborto. Que lógica faz isso? Uma mãe deveria estar aqui virando e falando o quanto as mulheres precisam gestar, ter seus filhos, amá-los incondicionalmente, etc, etc, etc. Não é por aí. A gente só consegue garantir no nosso poder de decisão sobre o nosso corpo, sendo mães ou não sendo mães, tendo a garantia da legalização do aborto entre a gente, sabe? Porque para muitas vezes a gente garantir a sobrevivência dos nossos filhos, nós precisamos virar e ter plena condição de decidir sobre o que vai acontecer com a gente. Assim como nós temos que ter plena condição e plena garantia de quando a gente decide ser mãe, não apenas o acesso gratuito a um parto normal, humanizado e afins, que respeite as leis e que não vá nos colocar violência obstétrica, mas também que lá na frente vamos ter acesso à vaga em creche, não vamos ficar meses esperando uma fila de creche. Assim como a gente vai precisar a garantia de que os nossos filhos no futuro, e isso para quem tem filho agora tá muito em jogo, né? Estão fazendo a reforma do ensino médio e a gente não sabe se os nossos filhos vão ter acesso a uma educação mínima que nós tivemos acesso, mesmo que capenga. A gente precisa virar e pensar no acesso à educação, no acesso à saúde como um todo, no acesso ao planejamento familiar, no acesso à educação sexual das nossas crianças e nossos próprios, porque muitas vezes os nossos companheiros não têm noção do que é isso, não tem noção do que é educação sexual, e quando a gente vira e fala, então, tô grávida, e eu fiz, tipo, como isso foi acontecer, né? Como assim, mais uma boca para alimentar? Não é mais uma boca para alimentar. Como é que a gente consegue pensar a sobrevivência e a continuidade das nossas crianças e afins, e como é que elas vão ser formadas daqui para frente? E essa é uma das tarefas que as mães têm, né, de como conversar com seus filhos, como conversar com as suas filhas, de virar e colocar,
é necessário a gente cada vez mais debater educação sexual, debater a legalização do aborto. O aborto não pode ser um tabu nas nossas conversas. Não pode ser uma coisa que a gente não converse com as nossas filhas. Eu mesma não posso virar para vocês e falar quando eu comecei a debater sobre legalização do aborto. Porque para mim, na Constituição toda, junto com a minha mãe, sempre foi uma coisa muito natural de se conversar. Seja dos abortos que ela decidiu ter, porque não era o momento da vida do projeto pessoal da vida dela, seja os outros que foram naturais. Sempre foi uma maneira muito tranquila de debater. A gente não pode criar esse tabu na cabeça das nossas filhas. Não pode criar esse tabu na cabeça dos nossos filhos. Nós temos que falar o seguinte: os nossos filhos têm responsabilidade. Eles têm que ter camisinha no bolso. Assim como nossas filhas também precisam virar e não ter pudor de virar. Meu, se for desse jeito, se você vai me colocar em risco, se você não quer assumir qualquer via de me proteger e se proteger, não vai rolar. Nós não estamos disponíveis para vocês. Esse debate precisa acontecer. E para finalizar, vão ter muitos outros lives. Tem lives pra caramba na virada aí acontecendo, sobre diversos temas, sobre estado penal, sobre métodos contraceptivos. A Carol Patrocínio ainda agora postou um maravilhoso sobre métodos contraceptivos, tá compartilhado na página. E a gente precisa falar sobre aborto. A gente precisa falar do que significa 81% das mulheres que já fizeram aborto no nosso país serem mães. A gente precisa desmistificar que aborto é uma coisa que são de pessoas mundanas. Não, aborto acontece em qualquer lugar. Ele acontece no fundão da Zona Sul de São Paulo, mas acontece na PUC também. E as pessoas sempre falam sobre isso na hora que precisam e sem ser como sendo um tabu. A gente precisa romper essa barreira. É necessário. E a gente precisa localizar que boa parte das mulheres que fazem aborto nesse país, elas são mães e elas estão pensando em como garantem os direitos dos seus filhos, em como esse Estado burguês que está aí colocado não garante, ou que está colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente, para garantir o direito das crianças, para garantir o que a gente está colocando. E isso faz muito sentido quando a gente vai debater mulheres negras. Sabe por quê? Porque durante a escravidão, as mulheres negras abortavam. Abortavam porque não queriam que seus filhos fossem escravos. Antes da Lei Áurea, antes de diversos momentos, elas abortavam porque não queriam que os seus filhos passassem o mesmo que elas faziam. Então a gente precisa pensar sobre isso. Tem mais lives aí colocados. São 24 horas para falar sobre aborto nessa virada feminista. Mas precisamos falar sobre aborto em todos os momentos. Precisamos falar de aborto nas políticas públicas. Isso não pode ser mais um medo dos nossos gestores. Isso não pode mais ser um medo. As mulheres estão morrendo. Nós estamos morrendo. As crianças estão ficando sem mães. E a gente precisa debater isso.